Olá, aqui quem fala é o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo. E tá aí, ó, principais notícias nos principais portais de informação do Brasil e do mundo, aliás. Isso aqui virou notícia internacional. TSE forma maioria e torna Bolsonaro inelegível. E olha, família, eu sinceramente acho que todo castigo para traidor é pouco. Bolsonaro é o cara, como todos nós sabemos, que teve a chance. Ele poderia ter instalado uma CPI lava-toga, inclusive há denúncia aí, né, nesse meio, estava vendo isso ontem, segundo a esquerda, né, não dá também para confiar muito, mas segundo a esquerda, os planos eram que, se caso ele tivesse sido reeleito, né, ele iria aumentar as cadeiras do STF, tirar alguns daqueles juízes, né, investigar para tirar, e dessa forma diminuir o poder do STF, que na minha opinião era para ontem isso aí. Tinha que ser feito para ontem. Por quê? Porque o STF hoje ele tem se tornado uma ferramenta antidemocrática. Você vota nos deputados, né? Você vota nos senadores, ou seja, pessoas que você considera que vão fazer ali um bom mandato. Essas pessoas criam a lei, essa lei é votada, essa lei é aprovada, e aí a minoria, né? Como por exemplo o PSOL é mestre em fazer isso, é freguês dos caras literalmente. PT também, né? Eles correm ao STF e anula aquela lei dizendo que ela é inconstitucional. Por exemplo, você hoje não tem o direito à defesa por conta disso. Criaram o Estatuto do Desarmamento passando por cima de tudo. Se não bastasse isso, também acontece o contrário. Os caras têm um projeto de lei, por exemplo, o casamento aqui no Brasil entre duas pessoas, né? Que nasce do mesmo jeito. Prefiro usar esse termo, né? Até porque a nossa ideia não é atacar ninguém, mas só para você ter uma noção de como as coisas são feitas no Brasil. Essa lei não foi votada no Congresso. O Congresso achava que tinha coisas mais importantes para a gente debater do que isso. Que cada um tenha suas escolhas e que seja respeitado, e a lei já garante isso. Então a minoria, PSOL, PT e aquela turma toda, recorre ao STF, que faz o papel de todos os legisladores, faz o papel dos senadores, faz o papel dos deputados, e vai e aprova, cria jurisprudência para isso no Brasil, e essa jurisprudência tem que ser seguida, porque eles são o Supremo. Então é um absurdo sem tamanho, e a gente precisava urgentemente de alguém, né, para pôr ordem na casa, meus irmãos, porque como se diz, por causa de um grito se perde uma boiada. E aí as pessoas confiaram no falso Messias, que o cara nunca teve peito, o cara nunca teve, inclusive, hombridade, passado limpo para se fazer isso. Porque vocês acham que essa cassação vai ficar por aí? Ele já poderia, né, desde ontem mesmo, quinta-feira, já está inelegível. Todo mundo sabia que ele estava inelegível, mas por que é que adiaram de última hora? Não, deixa pra gente dar o resultado amanhã, para criar uma expectativa e para ver, né, o que é que o trouxa poderia oferecer para não ser condenado. Literalmente isso, meus irmãos. Literalmente isso. Ele não pôde oferecer muita coisa, acredito eu. Tá aí, né? Tá aqui as matérias, vamos conferir, ó. Bolsonaro inelegível, conheça outros procedimentos aos quais ex-presidente responde. Tá vendo? Isso aqui é só o começo, é o começo, né, da queda dele. TSE formou a maioria para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos, ao entender que houve abuso de poder político em reunião com embaixadores estrangeiros meses antes da eleição. No evento, o então presidente atacou as urnas e disseminou fake news sobre o processo de votação. Matéria, né, de hoje, 30/6/2023. Eu lembro bem desse episódio que o Bolsonaro de fato chamou. Eu achei ridículo, patético, até porque ele colocou os próprios embaixadores numa situação bem difícil. Porque você acha que os presidentes disseram: olha, embaixador, vai lá me representar e vai e entra na treta dos caras. É óbvio que não. Com certeza, cada embaixador que estava ali foi orientado a ficar na sua. Ninguém vai comprar a briga dos outros. E o que o Bolsonaro queria era isso. Ele, na posição de presidente, inclusive um dos ministros do STF, acabou com as narrativas para defender Bolsonaro com isso, com os argumentos da defesa. Não, o presidente tem direito à opinião dele. E aí o ministro disse o seguinte, ele disse: não, realmente ele tem a opinião dele. Ele deu até o exemplo da Terra plana. Ele disse: se a pessoa quer passar os próximos 30 anos estudando e questionando o formato da Terra para provar que ela é plana, a pessoa pode fazer isso. Ela pode inclusive publicar esses estudos que ela vai fazer ao longo desses 30 anos. Agora, se ela for um professor ou uma professora da rede pública, ela não tem esse direito. Ela tem que seguir o consenso.
Então o Bolsonaro, como cidadão, ele pode ter a opinião dele, mas na posição de presidente da República ele jamais poderia ter feito aquilo. E eu fico perguntando a vocês, qual era a intenção do Bolsonaro? Era que os outros países mandassem o exército pra cá pra defender ele? O cara parece que tinha titica de galinha na cabeça. O que era pra fazer realmente, ele não quis fazer. E ele teve o apoio popular pra fazer, como essas imagens que eu tô colocando propositalmente prova. Agora tem mais um porém. Aí você vê também o perigo, né, de alguém poder dizer o que é e o que não é fake news. E é justamente por isso, meus irmãos, que Bolsonaro merece tudo isso que aconteceu. Porque quando você tem pessoas que não respeitam mais a Constituição, pessoas que não foram eleitas, pessoas que acham que podem fazer o que quiserem porque as suas ideias e as suas convicções são aquelas, né? Não vou nem falar de outras coisas que a gente sabe que rola, né? Mas tem um monte aí de pessoas criminosas mesmo, traficantes, pessoas que tiraram vida de outra e tudo sendo absolvida, né? É um absurdo. Eu já mostrei algumas coisas aqui, por exemplo, né, da polícia mesmo ter feito uma grande apreensão, né, daquele materialzinho ilícito, você sabe qual é, né? Não vou dizer que é droga, né? Aí os caras fazem a apreensão e os caras, não, solta os caras aí, porque vocês pegaram de forma ilegal. Não sei nem se devolve o produto, nem sei. Só sei dessa parte. Isso é fato. Os caras foram presos, né? Pegam com aquela quantidade enorme, gigantesca. Não, mas vocês fizeram de uma forma errada. Então, os caras não vão pagar por isso aí, não. Quer dizer, o que é que tá acontecendo, família? A gente também não sabe o que acontece com o produto. Então, são coisas que o brasileiro, na verdade, tá tolerando, né? Porque não quer sair da sua zona de conforto. E o que mais me revolta é justamente isso, porque o Bolsonaro ele tinha tudo isso nas mãos. As pessoas entenderam o que estava acontecendo, isso foi muito bom. Se tem uma coisa positiva do mandato do Bolsonaro, foi justamente essa parte. Nós chegamos a um ponto que você cita qualquer ministro do STF e as pessoas sabem o nome. Antigamente isso só acontecia, né, com a seleção brasileira. As pessoas só decoravam o nome dos jogadores da seleção brasileira. Hoje, muitos nem sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira, mas sabem o nome dos ministros. Então foi como se o Bolsonaro quase que apresentou, né, esse lado do Brasil, até quando fazia suas reclamações, muitas vezes por omissão e covardia, colocando, eu não posso porque os caras estão aí. Mas o povo entendeu, então pelo menos isso serviu, porque não é de hoje, já há décadas, né, que vem sendo feito dessa forma. O STF, infelizmente, tem sido uma ferramenta antidemocrática. Ele saiu da sua função e começou, literalmente, a legislar devido à corrupção dos nossos próprios parlamentares. Um telefonemazinho dos caras, né? Quando os caras pensam. Aconteceu agora também com o líder da Câmara, né? O cara tava lá, todo macho, negando os projetos do governo. Os caras abriram ali uma investigação contra ele. No instante, o cara aprovou na mesma hora. Então é assim que acontece. Você viu na prática, né? O que é que acontece lá dentro? Os caras todos devendo, com passados sombrios, com vários processos ali dentro. E aí, quando pensam em fazer qualquer coisa que eles estão em desacordo, aí os caras dizem, tu tá esquecendo o teu processo aqui, né? Eu te condeno na hora, eu te tiro daí como bandido. E aí, o que é que tu vai fazer? Não, pensei melhor aqui, eu tô com o senhor. É assim que acontece. Todo mundo tá vendo isso no Brasil, né? É por isso que eu mesmo, agora família, sinceramente, eu não me levanto mais da minha cama, da minha casa, pra ir dar voto a ninguém. Eu não farei mais isso. Não tô fazendo campanha aqui nem nada, mas eu, Davi, não levanto mais. Não levanto. Deixa eu continuar aqui, vamos saber aqui só um pouquinho da matéria do G1. Também não tem muito o que a gente saber não, né? Porque tá aí já, o cara tá inelegível por 8 anos. Vamos ver aqui o que ele pode fazer agora, né? Foi 4 votos a 1 e também a maioria para absolver o ministro Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Com a confirmação da condenação, o ex-presidente ficará fora das eleições até 2030. Bolsonaro ainda pode recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal, que é formado pelos mesmos caras. Família, isso aqui é uma piada, família. Só isso aqui você vê, né? Os mesmos caras que formam o STF, eles também formam o TSE. É o poder concentrado na mão dos caras. Imagina, família, imagine o seguinte, né? Que eu fosse o delegado de uma cidade. Aí você, caramba, esse Davi é um delegado ruim do caramba. O cara é um tirano, o cara não age dentro da lei, eu vou procurar o juiz. Aí você chega lá, sou eu de novo. Bora, senta aí. Qual é a reclamação que você tem sobre mim? É mais ou menos isso. Os caras te condenam, aí os caras dizem, mas você pode recorrer a mim de novo, tá? Eu sou democrático, recorre a mim de novo. Eu vou te condenar de novo, né? Com muita alegria.
Mano, onde é que a gente chegou? Será que a inteligência de nós brasileiros é de fato de ameba, família? Eu fico pensando isso. Só pode ser a alimentação com algum produto que tá afetando a inteligência do brasileiro, tá dopando a água, sei lá, né? Tem um flúor na água, pode ser isso. Porque não é possível, meus irmãos, que os caras vejam, né? Todo mundo veja uma coisa dessa e siga com as suas vidas normalmente, né? Você viu, agora a gente mostrou aí a lei do patinete, né? Bicicleta elétrica, você agora vai ter que emplacar isso, mano. E você não vê revolta, as pessoas dizem, mas eu não tenho uma. Eu não tenho uma, mas eu tô indignado com isso. Porque eu sei que quem compra aquilo já compra pra economizar. E na prática, vocês querem que eu diga uma verdade aqui? Que eu preferi não dizer no outro vídeo. Sabe pra que eles estão fazendo isso? É pra salvar os ônibus. Na maioria das cidades, desde que se criou o Uber, que veio esses equipamentos elétricos e tudo, as pessoas têm preferido se movimentar, principalmente quem trabalha, né, quem tem que pegar 2, 3 ônibus. Essas pessoas estão preferindo muito mais essas alternativas. Até no Uber mesmo, o pessoal racha, né? Vamos rachar aqui e pegar ali 4, 5 pessoas, ou um cara tem um carro, racha a gasolina. O pessoal está preferindo fazer isso do que estar em ônibus. Então os ônibus têm apurado cada vez menos. E aí os caras criam uma lei para proteger, porque essas empresas de ônibus, a maioria delas pertence a políticos diretamente ou pessoas ligadas a eles, né? Então nada é feito pro seu bem, é tudo feito pensando em lucrar, em coletar mais imposto. E esse governo que tá aí, família, ele é de fato o governo do ódio. A gente brinca, né? O governo do amor, mas na verdade é o governo do ódio. É o governo da revanche. O cara passou aquele tempinho preso ali, você sabe de que eu tô falando, né? A nossa excelência ficou ali preso, só maquinando como neutralizar todas as forças que fizeram com que ele fosse condenado e mais, vingar-se de todos aqueles que estavam encabeçando o movimento. E é o que ele está fazendo. Você vê, a Jovem Panos detesta a programação dos caras, não gosta da programação dos caras, mas ela tem que existir. Se é a opinião dos caras, ou se eles falaram algum crime, que condena pelo crime em si, ó. Tal dia você falou isso aqui. Processo, multa, beleza. Ah, não, deixa os caras fazerem o que quiserem. Não. Mentira, tal dia. Que hora foi? Tá gravado? Tá aí. Pronto, processa. Ah, mas foi muito grave. Cadeia. Agora, você tirar concessão por vingança, se for por isso, você vai tirar de todas as emissoras. Porque quantas fake news, por exemplo, soltou a Globo? Vocês sabem o quanto eu critico e critiquei a Jovem Panos. Mas fazer uma coisa dessa é um absurdo, família. Tornar o Bolsonaro inelegível é um absurdo. Você tem um cara de fato que cometeu um crime hoje, comandando o país, e tem um outro que até agora, né, eu sei que vai aparecer, mas pelo menos até agora não apareceu. E aí o cara tá inelegível, o que cometeu o crime tá comandando o país. Aí eles falam aqui que o Bolsonaro vai recorrer, mas só vai, né, sair alguma coisa aí se ele tiver algo a oferecer. A verdade é essa. Eu não sei se ele tem hoje, né? Diz que agora ele fez a vaquinha. Você vê a mentalidade do brasileiro. Disse que a vaquinha dele do Pix, ele apurou 15 milhões de reais, família. Quer dizer, quase um prêmio da Mega Sena. Um político, presidente, né? E você vê aí a fortuna que os filhos fizeram. Ele é mais resguardado, não mostrou tanto, mas os filhos, você viu aí as mansões, né, sendo compradas. O tempo todo foi denunciado isso. A população não bichinho, pô. Eu vou dar 15 milhões pro cara. Então, meus irmãos, é coisa que você vê que a nossa nação, ela não tem como ir pra frente pela mentalidade que o povo tem. Enfim, né? Eu espero que você tenha entendido aqui a nossa mensagem, meus irmãos. É triste a situação que a gente tá, né? A forma como o Brasil está sendo conduzido hoje era para parar tudo, né? Até que se resolvesse, mas o pessoal não quer sair da sua zona de conforto. O pessoal quer, como disse o próprio Michel Temer na época, o pessoal quer a gasolina na bomba, né? Se ela tá custando R$20, o pessoal ainda acha até bom. Diz, é bom porque aqueles que não podem pagar deixam o trânsito mais livre, né? A ideia é essa, meus irmãos, infelizmente. O egoísmo, né? A falta de patriotismo é o que torna o poder desses tiranos literalmente imbatível, que é o que se tem hoje. E a tendência, meus irmãos, daqui pra frente é piorar, porque aqueles que pensavam, né, em reagir, aqueles que foram eleitos e não, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa, começam de fato a ficar cada vez mais oprimidos, com medo mesmo de agir, porque os caras estão muito fortes, estão muito poderosos, e as ferramentas legais para se frear isso não serão usadas justamente porque você tem 95% de corruptos ali, com algum tipo de processo parado, congelado, propositalmente já,
né? Só esperando para sair da gaveta, caso o cara comece a voar alto demais. É isso, é Brasil, meus irmãos. Deixa a tua opinião aí. Espero ter esclarecido mais esses fatos obscuros na tua mente, meus irmãos. Passa o vídeo adiante, um abraço e fui.